Oi gente, aqui é a Mari Coutinho e você está assistindo ao canal Coach. E como vocês viram aí no título do vídeo, hoje a gente vai finalmente discutir sobre esse livro incrível da Sarah J. Maas, que é Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, ou Crescent City, como eu muitas vezes falei aqui, né, pra vocês. E eu sei que eu sou uma pessoa muito atrasada nessa série aqui nova da Sarah J, porque esse livro eu acho que ele lançou em setembro e eu era uma das pessoas que estava mais ansiosas com esse livro, só que assim, gente, eu tinha outras leituras. Como vocês puderam ver, eu comecei a reler os Bridgertons por conta da série, e tem vídeo inclusive aqui no canal. Se você está interessado, vai aqui, ó, clica nos cards ou vai aqui nos links da descrição. Eu fiz um react do trailer, que houve muitos gritos, obviamente, muita emoção, e também comentei um pouco sobre a série. E eu gostei tanto do formato desse último vídeo que eu fiz dos Bridgertons, que eu converso um pouco mais com vocês à medida que eu faço a resenha da série comparado com o livro, que eu resolvi criar tipo um quadro aqui pra vocês, que vai ser o CoachCast, que eu vou falar um pouquinho mais, eu vou ter essa liberdade de conversar mais com vocês sobre informações de dentro do livro, só que sem dar muito spoiler. E se por acaso houver de fato algum spoiler futuramente, vai ter uma sinalização aparecendo ou aqui ou bem grande pra vocês, para que eu não venha a estragar essa história maravilhosa que foi Crescent City pra mim, que talvez possa ser pra você também. E continuando a conversa, que eu li primeiro os Bridgertons, apesar de estar muito ansiosa pra esse livro aqui, é porque eu queria, assim, não ter muita pressa com esse livro. Não seria aquele livro que eu queria devorar, apesar de que foi mais ou menos o que aconteceu por conta da emoção. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu fiz, vou deixar esse livro pra ler em janeiro, no início de janeiro, que foi o que aconteceu. Eu comecei a ler dia 1º de janeiro, só que eu não achei que eu ia me envolver tanto com a história a ponto de ler 800 e tantas páginas, que eu acho que é o que ele tem, em 4 dias. No primeiro dia eu cheguei a quase 400 páginas de tão envolvida que eu tava na história. E assim, obrigada Sarah J. Maas, porque ela já fez isso comigo em Corte de Espinhos e Rosas, inclusive, né, por isso eu tenho a tatuagem. E espero também fazer uma tatuagem de Crescent City. Então assim, todo livro que me encantar da maneira que esse daqui me encantou, que Corte de Espinhos e Rosas me encantou também, eu vou fazer uma tatuagem. E minha mãe que lute, porque eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou levar uma surra. Enfim, chega de conversa paralela e bora lá discutir sobre esse livro incrível que é Crescent City, ou Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue. E nessa loucura de dizer que... Ah não, peraí, essa música é a do Anthony Bridgerton, né, com a Kate, não é aqui de Crescent City. E simbora! Crescent City vai contar a história da Bryce, ou Brice, chame do jeito que você quiser, tá? A gente aqui não tem preconceito com pronúncia, até porque, né? Sou um poço de pronúncia errada. Mas a Bryce, ela é uma férica, na verdade, ela é metade humana, metade férica. A mãe dela é uma humana e o pai dela é um férico. E a história vai ser sobre as narrativas dela, só que o que eu gostei bastante nesse livro, da Sarah J., é que ela traz a interpretação de outros personagens como se eles estivessem narrando, mas ao mesmo tempo não, porque é tão sutil, sabe? Mas a gente consegue entender que aquele ponto que a gente tá lendo, que tá sendo descrito no livro, é às vezes sobre o olhar de outro personagem e não o da Bryce. A gente vai ter o Hunt, eu chamo assim, bem no final, até parece que eu sou pernambucana, eu sou paraibana, tá, gente? O Hunt vai ser um anjo, assim dizendo, ele é de uma legião de anjos, mas como é que esses dois vão se conhecer? Como esses dois personagens, assim dizendo, principais, vão se colidir? Na verdade, tem outro personagem também que é principal, que como eu já falei no spoiler, é a Danica. A Danica é uma loba, assim dizendo, ela é chefe de uma matilha, então ela é uma alfa, e ela é muito amiga da Bryce desde o tempo que faziam faculdade. Gente, uma coisa que eu acho incrível nesse livro é que é tipo uma cidade futurista, mas que vive diversas espécies em conjuntos, tipo féricos, tem os humanos, tem... Ai, eu esqueci. Tem os anjos, mas tem outros povos também, sabe? Tem uma amiga dela, se eu não me engano, é inclusive uma ninfa, sabe? Então tem diferentes áreas, tem as sereias, tem tudo. E tipo assim, é bastante incrível, porque a Sarah J. Maas envolveu o nosso mundo que a gente conhece como se fosse uma metrópole, só que ela acrescentou magia. Então é onde eles vivem aqui, na Cidade da Lua Crescente. E enfim,
A Bryce, ela é metade humana, metade férica, e ela conheceu a Danica na faculdade. Desde então elas dividem apartamento. A Danica é muito famosa na cidade porque ela faz parte também de uma certa guarda, sabe? A mãe dela, que ela não se dá bem, inclusive, é a Sabine, e a mãe dela chefia, parece que é a alcateia dos lobos, de um ponto distante da cidade, e a Danica responde tanto a ela quanto a outros superiores. Ela faz ronda, prisões, faz determinados faz esse tipo de trabalho que a polícia faz e que está cometida dentro dessa cidade. Contudo, eles não são os únicos, porque como eu disse, tem os féricos, tem os anjos também que controlam ali, fazem a segurança dessa cidade incrível, desse vasto universo que a Sarah J. Maas criou. Inclusive, tem aqui uma teoria, não é nenhum spoiler, é que eu acho, é muito parecido na verdade, que Cidade da Lua Crescente seria uma Velaris muito avançada, do tipo, coloque aí 15 mil anos depois. Mais ou menos isso, porque quando eles vão procurar no clímax da história algumas coisas do passado, e tem muitas referências, inclusive a Corte de Espinhos e Rosas e a Trono de Vidro. Eu acho que mais Corte de Espinhos e Rosas. Ali o ambiente é como se fosse de fato Velaris, ou aquela cidade toda de Corte de Espinhos e Rosas, só que numa época bem mais avançada, de 15 mil anos. Eles se encontram referências assim nos livros. Então eu tava discutindo isso com a galera, e pelo menos eu, Mariana, eu achei muito disso, tá? A Bryce, ela trabalha em uma galeria e ela tenta viver a vida dela assim. Ela não tem, de fato, muita expectativa, a gente vê isso. Ela não gosta muito do emprego dela, apesar do emprego dela pagar bem, mas é porque a chefe a trata, assim, muito mal, quase como se dissesse, eu sou sua dona, você tem que me respeitar. Até porque aconteceu algo na vida da Bryce que é tipo, o pai dela, o pai verdadeiro dela, que é o Férico, a rejeitou, e ela foi criada pela mãe e pelo padrasto. A Bryce tem apenas 23 anos quando a gente inicia o livro, e ela tá vivendo essa vida até que muita coisa vai mudar, assim, logo no 5º capítulo. E é aí que eu volto a dizer que Cidade da Lua Crescente, quando não é 8, é 80. Por quê, gente? Porque em muitas resenhas que eu vi, e até uma conversa recente com uma amiga minha que ama de paixão Corte de Espinhos e Rosas, ela disse que ela não conseguiu passar do 3º capítulo por enquanto de Cidade da Lua Crescente. Só que a gente sabe que aquela polêmica, quer dizer, eu que li e vocês que leram também, talvez, sabe que aquela polêmica, aquela destruição em massa, aquele poço de lágrimas que vem assim em você, acontece no 5º capítulo, que, gente, eu não imaginava de nenhuma maneira que a Sarah J. Maas fosse começar o livro assim. Ela mudou muito o padrão, tanto que esse livro agora, ele tem indicação de mais 18. Não é só pelas cenas aqui falando, tá, que a gente vinha a cortar, mas não é só pelas, assim, descrições de sexo, é porque esse daqui é bem mais violento, é bem mais descritivo. A mulher se superou nisso de um nível que ela narra muito bem. Não é aquela coisa toda, como é que eu posso dizer, sci-fi, ou que tem mais esses detalhes de investigação, mas ela foi por esse caminho, e eu acho que, assim, pra gente que não gosta desse tipo, não é acostumada a ler esse tipo, mas gosta muito de fantasia e essas coisas, e encontrou aqui, ó, eu assim, me surpreendi. Foi um quesito, um tópico que nisso eu tenho que dar parabéns pra Sarah J, tá? E muita coisa vai acontecer logo no início do livro, e a gente vai tomar, assim, uma tapa na cara tão forte, a personagem também, e as coisas começam a acontecer novamente da mesma forma que aconteceram há 2 anos atrás, quando a Bryce tinha 23 anos, foi o primeiro acontecimento, e quando ela tem 25 anos vai acontecer o segundo acontecimento. O livro é dividido, se eu não me engano, em 3 ou 4 partes principais. Tem o primeiro, que é o vazio, se eu não me engano, tem na descrição, né, a Sarah J. Maas fez, mas digamos que o livro vai acontecer a partir dessa segunda divisão, que é a trincheira, quando os investigadores superiores, que são os anjos, que é a polícia superior, assim dizendo, vão atrás de Bryce porque novos crimes começaram a acontecer e ela meio que pode estar envolvida. Então a polícia, os 2 anjos vão atrás dela, que é o Isaiah, se eu não me engano, e tem o Hunt. Inclusive, a Bryce tem um irmão por parte de pai, que, assim, eles eram brigados, mas esse irmão vai ajudar bastante ela, porque como tem essa ligação, ele fica preocupado, até porque
Segundo, né, os féricos, eles devem cuidar do próprio povo. E a Bryce, querendo ou não, ela ainda é férica, mesmo que só sendo a metade, mas ela é. E diante desses assassinatos, eles vão desencavar coisas assim que é uma série, é um padrão. Pelo menos nisso faz totalmente sentido. Em algumas partes fica confuso, mas depois lá pra frente a gente vai entender o porquê, qual a ligação de um e qual a ligação de outro. Eu acho que a Sarah J. Maas, ela se prolongou bastante nisso, por isso que pode ter ficado perdido e um pouco entediante para alguns. A partir da página, eu acho que 400, que foi onde eu fui lendo aos poucos, quer dizer, eu não devorei mais como eu devorei em um dia, né? Mas as investigações até que são interessantes e eles vão ver que uma relíquia sumiu, que essa relíquia carrega um grande poder em magia, que quem se apossar dessa relíquia, ó, nossa, usando a palavra que é ao pé da letra, fudeu. E o final, ele se desenrola à base dessa relíquia que foi perdida, que na verdade, de fato, é uma relíquia muito poderosa, e a gente vai conhecer novos personagens incríveis, que aqui pode ser um spoiler, mas não se apeguem a esses personagens, tá? E assim, né, chegamos aqui a essa conversa meio que por cima do livro, que eu vou dar o meu veredito, que assim, tem muitas partes que sim fazem sentido no livro, só que outras, uma que me deixou assim extremamente ansiosa e que não rolou do jeito que eu queria que tivesse rolado, que a Sarah J. Maas inclusive preparou o terreno pra ter rolado dessa forma, foi uma com o envolvimento dos demônios. Infelizmente, de fato, eu não posso dar muito spoiler, que é pra não estragar a história pra vocês, mas é como se ela tivesse preparado o terreno para algo acontecer e esse algo não aconteceu. E é aí que eu posso entender que muitas pessoas vão achar de certa forma ruim, porque o livro começa a... Não é que ele começa a se perder um pouquinho, é porque ele começa a ter capítulos que pra mim foram desnecessários. Por sorte, não são capítulos longos, extensos, com informações. São capítulos curtos que pra mim, assim, poderiam ser descartados porque a gente já tava muito bem de informações e de relacionamento. Mas foi isso, gente. Eu continuo dando 10/10 para a Cidade da Lua Crescente. Me surpreendeu de um jeito que eu não achei que iria. E quem me acompanhou no Instagram viu os surtos. Muita gente veio conversar comigo porque eu berrava real. Eu não acreditava no que eu tava lendo. E eu ficava com ansiedade de algo tá sendo armado e com medo de ler o que vinha no futuro, sabe? Então, foi por isso que eu amei esse livro. É nessas histórias que a gente mais se encanta. São histórias que mexem com a gente dessa forma como Crescent City mexeu comigo, tá? Então é isso. Adorei os personagens. Não sei se eu tenho o meu favorito. Talvez eu tenha. Pode ser o Hunt ou pode ser o Aidas, que eu não vou dizer quem é lá na frente, ó. Deixei aí em aberto. Quem se tocar vai se tocar. Quem não se tocar, desculpa. Sorry, but not sorry, sabe? E é isso, gente. Vamos acabar, né? Mas antes, um recado. Tá aqui as minhas redes sociais, se você quiser me seguir. Como eu disse, o Instagram é a principal fonte de informações, assim, mais rápidas que vocês vão ter sobre esse canal, sobre resenha, sobre cosplay, tá lá. E eu tô fazendo live, inclusive, estou tentando, mas até agora conseguindo, live todo dia na Twitch, jogando. Eu jogo Valorant, hoje eu acho que... Hoje, mas eu não sei quando esse vídeo vai ao ar. Vou jogar Genshin e eu jogo LOL também, às vezes Assassin's Creed e nas raras vezes Cyberpunk, porque eu ainda não consegui... O hype tava lá em cima, mas eu não consegui ainda me apegar, porque eu sou aquela pessoa que joga aos poucos, tá? Eu não sou a gamer ainda, meu conteúdo não é apenas sobre jogos, como vocês puderam ver. Aqui eu falei sobre livros. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse CoachCast, onde a gente conversa de forma mais abrangente sobre o livro, mas sem dar muitos spoilers. E me desculpem pela iluminação, eu tô testando aqui, eu sei que fica essa bolinha aqui no meu óculos, mas mas é que quando eu tiro o óculos, fica tudo manchado. Eu não enxergo muita coisa, apesar de que eu acho... Aí eu fico com medo da câmera estar desfocada, sabe? Então, assim, por enquanto, por favor, relevem. E é isso, parte 5. Eu já falei tanto essa frase, pelo amor de Deus. Um cheiro no cangote de todos vocês, gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!